Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado, as colegas e os colegas presentes. E para dizer o seguinte, Sr. Secretário de Estado, desde que saiu do mundo empresarial como produtor, programador, apresentador, e entrou no mundo da política, em lugares de confiança política, começou, na nossa opinião, a estar envolvido num conjunto grande de atrapalhadas. Umas são mais discutíveis, são de natureza política, que merecem uma avaliação e uma valoração meramente política, quando muito censura política, mas outras que são mais graves e, sendo mais graves, nos merecem, primeiro, um especial cuidado ao abordá-las. Estamos a falar de assuntos sérios para si também, e eu compreendo isso e, portanto, quero respeitar muito, porque estamos a falar de um assunto muito sério, que já não é político, é pessoal, mas que também nos merecem aqui uma avaliação à partida muito negativa, na expectativa que nos retire de cima da mesa aquilo que nós temos como documentos e factos. Aliás, também deixe-me dizer que eu não deixo manifestar a minha estranheza por, na altura, ter dito com tanto entusiasmo, estou mortinho por lá e esclarecer tudo, e deixou este assunto marinar durante 2 meses e meio. Nós pedimos a sua presença, porque achamos que era muito importante a todo momento esclarecer isto, até em benefício do próprio. Nós vamos deixar para outra audição regimental o conjunto de atos que têm a ver com a sua participação no Governo e a sua participação como administrador da RTP, porque achamos que não é esse o tema que nos traz cá e não é esse o nosso requerimento, e limitar-nos a falar da importância, da relevância das produções fictícias neste processo. O Sr. Secretário de Estado, como sabe, quando há um erro e o erro é corrigido, é porque foi um erro. Quando há um erro e ele é denunciado e não é corrigido, não é um erro, é intencional e as pessoas não querem reconhecê-lo ou não querem alterá-lo. O Sr. Secretário de Estado, como saberá, o comunicado do Conselho Geral Independente, que foi produzido no dia 25 de janeiro, refere expressamente que era incompatível, que a sua quantidade era incompatível com a irresolução do conflito de interesses entre a sua posição na empresa e os seus interesses patrimoniais. Isto foi dito por eles, expressamente, e o Conselho Geral Independente não é exatamente uma personalidade qualquer. O Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, ouvido em declarações, que eu estou a ler, disse a certa altura que o conflito de interesses persistiu e ainda por cima a questão da incompatibilidade está prevista no Código de Ética da RTP e foi aprovado para a Administração. Ou seja, não só ele diz que havia um compromisso de saída que não foi cumprido, como ele diz outra coisa, e é verdade, porque eu fui ver, que em 2017 foi criado ou recriado um Código de Ética e Conduta da Rádio e Televisão Portuguesa, ou seja, também aprovado, Vossa Excelência, que refere expressamente o que é que considera um conflito de interesses. E quando nós lemos o que é que se considera a RTP, o Conselho de Administração, o que é um conflito de interesses, parece dizer, olha, vou dar um caso académico, é este. É quando alguém tem, de facto, um interesse direto e indireto, patrimonial, numa entidade que se relaciona com a RTP. E como nós percebemos, nós sabemos todos o que é exatamente um acionista. Um acionista é alguém que pretende obter da sua participação o maior número de dividendos possível e, portanto, é essa a condição que faz da sua participação numa sociedade. A pergunta que lhe faço em relação a isso é a seguinte. Se me pode ajudar. Quanto é que faturaram as produções fictícias com a RTP nos 3 anos anteriores à sua entrada? Porquê? Porque nós ouvimos falar num valor de 5 milhões, que eu não sei se é verdadeiro, e nada melhor como ouvir da sua boca isso. Após o exercício do seu cargo de administrador da RTP, a produções fictícias apresentou algum programa RTP depois de sair, foi apreciado e foi recebido com resultado. Em que ano? 2019? 2020, o que é que aconteceu a seguir? Ainda, relativamente à questão do Governo, porque como é lógico, o que aconteceu com as produções fictícias e a RTP em 2019 e em 2020 especialmente, é relevante para a nossa apreciação. Porquê? Porque há um contrato de cessão de cotas que tem data de 18 de outubro, pergunto-lhe, foi mesmo feito no dia 18 de outubro? Pergunto-lhe isso, tem data de 18 de outubro. Foi mesmo feito em 18 de outubro? Segunda questão. O resultado financeiro das produções fictícias e das suas vendas ou programas ou conteúdos tinha impacto direto no valor da sua cota a receber? Aquilo que fosse o resultado final tinha impacto direto na variável da sua cessão de cotas? Como? O valor de cotas dependia da faturação de 2019, dependia da faturação de 2020. A produções fictícias teve relações comerciais com a RTP neste período? Em relação ao valor de venda, peço desculpa estar a corrigi-lo, mas isto está dito uma clareza enorme. Esta cláusula não é normal, não é normal, a cláusula que tem é possível, é legal, mas não é normal.
e diz uma coisa muito clara, no 2.4, a ser, como está aqui escrito. Em complemento dos montantes referidos nos números anteriores, o cedente, no Hortêncio Silva, terá ainda direito a receber um montante adicional de 20 mil euros a título de preço adicional, caso se verifique uma das seguintes situações. O resultado líquido da sociedade referente ao exercício 2020 seja superior a 40 mil euros. Dito de outra forma, eram 180, se o resultado líquido fosse superior a 40 mil, tinha direito a receber mais 20. E daí que o resultado líquido das produções fictícias passou a ser muito relevante para apreciar o impacto que tinha na sua própria esfera patrimonial. Ora, isto, salvo melhor opinião, configura claríssimos conflitos de interesse, considerando que estamos a falar da RTP, considerando que é exatamente a área e a empresa que vocês têm a tutela e, portanto, tudo isto para nós é grave. Ainda para nós, ainda é mais grave pelo facto de os esclarecimentos não esclarecem e não há nenhuma consequência a retirar desse facto. Ou seja, não é aconteceu isto, foi um erro, eu corrijo. Não, aconteceu e aconteceu muito bem e não tem mal nenhum e podia fazer outra vez e não vou mudar nada. Isto para nós é que é grave e, portanto, as suas explicações vão nos ajudar a tirar conclusões. Muito obrigado.